Salve, salve galerinha do Me Salva, professor Corleta aqui em mais um episódio de Cai no Enem! E dessa vez com a melhor matéria, matemática. Nesta série em que nós iremos te apresentar aqueles assuntos que irão aparecer na prova do Enem. Aqui eu tenho uma lista com todos eles, mas a gente selecionou alguns dos mais importantes para a gente se aprofundar e resolver algumas questõezinhas por aqui. Vamos comentar rapidamente a nossa Big List aqui. Todos os conteúdos importantes lá para a prova do Enem. A gente começa com razão e proporção, porcentagem, análise de gráficos e tabelas. Esses três que a gente pode inclusive juntar em um único grande tópico. Depois, a gente tem probabilidade, estatística, análise combinatória. Essa aqui que dá aquele medo federal na galera. Na coluna da direita, sem ordem de prioridade aqui, funções de primeiro e de segundo grau, as queridinhas da matemática, as geometrias plana e espacial. E para terminar, dois conteúdinhos difíceis também, que são a trigonometria do triângulo retângulo e até funções trigonométricas e as progressões PA e PG. Ainda faltando aqui logaritmo, uma exponencial, assuntos difíceis que caem um pouco menos. Para esta aula, eu decidi focar nos 4 assuntos que eu considero mais importantes de você estudar e revisar para a prova, principalmente nessa reta final. Começando pela razão e proporção, regra de 3 escala, então aqui entra tudo, velho, aqui entra toda a interpretação, gráficos, tabelas, porcentagem, interpretação de enunciados, é bastante coisa. Depois, as funções do primeiro grau, que aparecem muito mais do que as do segundo grau, e as queridinhas geometrias. Vamos lá, agora eu vou criar um mapa mental com vocês, com os assuntos mais importantes. Eu vou dar uma dica valiosa para cada um deles e aí a gente vai resolver questõezinhas do Enem para revisar alguns conceitos importantes aqui. Bora! Então agora eu quero montar com vocês um mapa mental dos assuntos mais importantes da prova. Vamos lá? E o primeiro deles é esse assunto mega importante, que vai envolver muita interpretação de problemas, vai envolver porcentagem, escala e a famigerada regra de 3. Os próximos 2 assuntos que eu vou trazer aqui para vocês nesse episódio são as famigeradas geometrias. Aquelas questões maravilhosas em que normalmente vão aparecer quem? Desenhos para a gente interpretar e resolver matematicamente. E o quarto assunto que a gente vai tratar nesse episódio são as famigeradas funções de primeiro grau. E agora, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar cada um desses assuntos, eu vou dar uma dica importante para cada um deles e a gente vai resolver uma questão do Enem de cada um, baseada nas nossas dicas. Vamos lá! A primeira dica é sobre razão e proporção. E ela diz o seguinte: meu amigo, para você mandar bem na prova do Enem, você precisa ser um mestre da regra de 3. E vamos ver como que isso aparece em uma questão do Enem. Acho bastante importante sinalizar aqui para vocês que razão e proporção vai ser quase 1/3 da prova do Enem, ou seja, aproximadamente 15 questões em que você vai precisar de regra de 3, de porcentagem, de escala e de interpretação de gráficos e tabelas que vão aparecer muito dentro desse tema. É claro, gente, que a grande dificuldade da galera na razão e proporção está aqui no ponto 2. As questões envolvem muita interpretação de enunciados. E para isso não tem mistério, tem que treinar. Agora, eu vou botar para vocês uma questão do Enem 2009 na tela. Eu vou pedir para você pausar esse vídeo e tentar resolver essa questão. Isso vai ser muito importante para que você, ao ver a minha resolução, entenda melhor o que eu estou fazendo. Fechou todas? Então pausa, tenta resolver e a gente volta daqui a pouco. Muito bem, tentou resolver? Não tentou, né? Só deixou rolar o vídeo. Pausa o vídeo e tenta resolver, velho. Beleza, agora sim, vamos lá, vamos resolver a questão que fala sobre o biodiesel no Brasil. Qual é a treta dessa questão? É o seguinte, a gente passou a adicionar ao nosso diesel 4% de biodiesel. Então isso aqui é uma mistura de diesel com 4% de biodiesel. Com esses 4%, a questão nos informa que vão ser consumidos 925 milhões de litros
de biodiesel. Então, esse consumo é só da parte de biodiesel que está dentro do diesel. Deixa eu fazer para vocês um pequeno esquema aqui. Olha só, a gente tem aqui o diesel em vermelho e o biodiesel é uma fração, é uma parte, são 4%, bem espremidinho, 4% dessa mistura aqui, que é biodiesel. Beleza? Então ele está nos falando que serão consumidos 925 milhões de litros só dessa parte verdinha. Então tu imagina que para todo o diesel, para todo o círculo vermelho, vai ser muito mais do que isso aqui. Beleza? Esse é o principal entendimento que a gente tem que ter desse enunciado. A pergunta que a questão nos faz é a seguinte: se não fosse 4%, se continuasse sendo 3% como era antigamente, qual seria esse consumo? Porque o consumo agora é de 925 milhões de litros. Isso aqui acontece com 4% de biodiesel. Ele está nos perguntando o seguinte: se fosse 3% de biodiesel, o quanto que seria esse consumo? Percebe aqui o seguinte, primeira coisa que a gente tem que se ligar. Cara, se tem menos biodiesel aqui numa mistura de 3%, então o consumo precisa ser menor. Quando você fizer suas contas, se você chegar num número maior que 925, não vai estar certo. Tem que ser menor, porque tem menos biodiesel, tá? E, gente, a nossa dica aqui era sobre regra de 3. E é justamente isso. Essa questão pode parecer complexa, tem um enunciado super grande, mas o que a gente tem que fazer aqui é justamente montar essa regra de 3 que vai relacionar o consumo em litros com a porcentagem de biodiesel. Simples assim. Olha só, a gente sabe que 925 milhões de litros são consumidos quando a gente tem 4% de biodiesel. Eu quero saber, se tiver 3% de biodiesel, quantos litros serão consumidos? Então percebe que toda essa questão, toda essa historinha do diesel e do biodiesel, ela se resume na resolução, a gente montar a regrinha de 3. O que a gente tem que atentar aqui nas regras de 3, gente? As colunas precisam ter as mesmas unidades. Então essa coluna tem uma unidade litros, essa coluna tem uma unidade porcentagem. A partir disso, a gente faz as contas, multiplica em x. O que a gente tem aqui? 4 vezes o x é igual a 3 vezes 925. E como a ideia aqui não é a gente trabalhar as contas per se, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 que está multiplicando todo mundo, vou passar ele dividindo aqui e vou entregar o resultado dessa continha para vocês, que dá exatamente 693,75 milhões de litros de biodiesel, e era a resposta esperada lá pela prova do Enem. Então, para razão e proporção, a dica é: seja um mestre da regra de 3, porque ela vai te salvar lá na hora da prova. Vamos pro próximo? E a nossa próxima dica vai para a geometria plana. A dica aqui é, em geoplana, se tem uma coisa que você precisa saber, é ele. Nosso amigo Tio Pete, Pitagorão do poder. A dica é Pitágoras na veia. Saiba o teorema de Pitágoras e saiba aplicá-lo. A gente vai ver isso dentro de uma questão do Enem. Se liga nessa questão, olha que coisa maravilhosa, esse enunciado bem curtinho, eu adoro, cara. Olha só, na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a. Então vamos se ligar no seguinte: o que a questão está pedindo? O comprimento total do corrimão. Vamos até marcar isso no desenho. Quem que é o comprimento total do corrimão? Essa parte aqui de baixo, aí a parte da escada, chegando lá em cima, tem esse pedacinho aqui de cima. Beleza? E aí, gente, comprimento total do corrimão. Esse pedaço aqui eu já conheço, é 30 centímetros.
Esse pedaço aqui eu já conheço também é 30 centímetros. Então qual é o grande lance dessa questão? É a gente determinar este tamanho do corrimão aqui, que eu vou chamar carinhosamente de x. E aí a gente estava falando sobre Pitágoras. E aqui as linhas pontilhadas já nos dão uma dica fenomenal. Onde está o nosso triângulo para a gente aplicar o Pitágoras? Olha que coisa linda. A gente tem aqui e aqui um triângulo retângulo maravilhoso, cujos catetos estão em vermelho e a hipotenusa está em amarelo e é o nosso x. Vamos relembrar o teorema de Pitágoras resolvendo essa questão. Para isso, eu vou redesenhar o nosso triângulo aqui embaixo. Se liga, gente, quando a gente tem um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo de 90 graus, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Ele diz o seguinte: os lados menores do triângulo são chamados de catetos, cateto 1, cateto 2, e o lado maior é chamado de hipotenusa. A relação matemática entre catetos e hipotenusa é a famosa a soma dos catetos ao quadrado, então cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, isso aqui é igual a hipotenusa ao quadrado. Ok, beleza. Então agora o que a gente tem que fazer é saber os valores destes catetos para que a gente calcule a hipotenusa. Lembra, a hipotenusa é o nosso objetivo com essa conta. Como é que eu calculo o lado dos catetos? Não precisa calcular nada não, velho. Olha na figura que ela vai te dizer. Se liga. Este cateto vermelho vertical aqui, ó, temos aqui a marcação certinha dele. 90 centímetros é o cateto 1. Então a gente já vai botar aqui 90 ao quadrado. Lindo. Próximo cateto, o cateto 2, o cateto horizontal. Esse aqui não tá tão na cara, mas ele aparece sim no desenho, olha só. Essa medida vermelha horizontal, percebe o seguinte, que a gente consegue calcular ela porque a gente sabe o tamanho de cada um dos degraus. Cada degrau aqui tem 24 centímetros. E quantos degraus são? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se são 5 degraus com 24 centímetros cada, então a conta, vou fazer aqui no cantinho, 5 vezes 24. Essa conta aqui, vamos lá, dá claramente 120 centímetros, não é mesmo? Então o nosso cateto 2 é igual a 120 centímetros e pela fórmula a gente vai colocar ele ao quadrado. Percebe que agora nós temos uma única incógnita, a hipotenusa, na nossa fórmula. Conhecemos o 90, conhecemos o 120. Qual é a sua missão aqui? Fazer essas contas. E aqui você tem duas opções. A primeira delas é a opção mais manual. Calcular 90 ao quadrado, calcular 120 ao quadrado, somar os dois e tirar a raiz para chegar na hipotenusa. Mas aqui tem uma outra maneira, que é a maneira ninja. Se liga, a gente tem um triângulo bem conhecido na geometria, que é o triângulo 3, 4, 5, triângulo perfeito, triângulo pitagórico. Se liga na ideia, meu bruxo. O cateto 1, ele valia quanto? 90. Então percebe o seguinte, 3 vezes 30, que dá 90. O cateto 2, ele valia 120. 4 vezes 30, que dá 120. Deixa eu desenhar, escrever isso aqui para vocês entenderem. Ó. 4 vezes 30, que dá 120. 3 vezes 30, que dá 90. Dada essa situação, o que está acontecendo? O nosso triângulo 90, 120 e a hipotenusa, ele nada mais é do que um zoom de 30 vezes no triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, para eu calcular a hipotenusa, eu conseguiria fazer isso sem fazer todas essas contas, apenas multiplicando 5 por 30 e chegando na resposta, que é 150 centímetros. Independente do caminho que você escolher, fazendo as contas, você também irá chegar na resposta de que a hipotenusa é igual a 150 centímetros. E aí vai lá, bem pimpão, na prova do Enem. Letra B, 150 centímetros, marca, volta felizão para casa, chega no gabarito do Me Salva e descobre que errou! Galera,
A questão pedia o tamanho total do corrimão. Então a gente tem aqui 150 é o nosso x que a gente calculou. Não pode esquecer de somar com as duas partezinhas do corrimão que foram dadas. 150 mais 30, 180. 180 mais 30, 210 centímetros. É a resposta final dessa questão lá do Enem, que a gente resolveu usando o nosso querido Teorema de Pitágoras. Fechou todas? Vamos para a próxima. E o próximo assunto, a próxima dica vai para a geometria espacial. E a dica que eu trago para vocês aqui é a seguinte. Gente, em geometria espacial, nem tudo é fórmula. Existem muitas questões que envolvem visualização em 3D. Vamos ver como é que isso aparece lá no Enem. Se liga, não é uma nem duas questões. Cai todo ano no Enem questões de visualização espacial. Agora, eu vou pedir para você dar aquele pause e tentar resolver essa questão que está na sua tela antes da gente seguir. Resolveu? Feito? Dá o pause, dá o pause. Não me engana, malandrinho. Bora lá, bora lá. Gente, o que acontece nessa questão? A gente tem uma escada em caracol e a gente quer saber qual é a projeção ortogonal. Isso pode parecer um nome um pouco complicado, um pouco difícil. Mas, cara, não é tudo isso. Quando falam em projeção ortogonal lá no Enem, você tem que pensar em sombra. Sombra? Como assim? Imagina que o Sol está aqui em cima, iluminando essa escada. E aí você quer saber qual é a sombra que representa o trajeto percorrido pela mão da pessoa. Então, olha só, o que ele nos disse aqui? Que a pessoa caminhou deslizando a mão do ponto A até o ponto D. Vamos lá? Ela caminhou, botou a mão aqui no ponto A, lá embaixo da escada, e ela saiu caminhando com a mão, dando essa volta até chegar aqui, certo? E a mão da pessoa está fazendo uma sombra. Então, projeção ortogonal, estou pensando na sombra que a mão da pessoa faz no solo enquanto ela faz esse trajeto. Para a gente resolver essa questão, tem uma dica importante aqui no enunciado. Olha só, os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Por que isso aqui é importante? Porque olha só, P, A e E, estão sobre uma mesma reta. Ou seja, a pessoa dá toda a volta na escada, chega aqui em cima e ela está exatamente sobre o ponto anterior. Se eu olhar de cima, a sombra de todo o corrimão vai funcionar mais ou menos assim, ó. A pessoa saiu do A, ela foi dando a volta e ela voltou para o mesmo ponto, percebe? Um está em cima do outro. Então a sombra do ponto E e a sombra do ponto A lá no solo são as mesmas. O trajeto do corrimão visto de cima nada mais é do que uma circunferência, que começa no A, acaba no E, e esses dois são os mesmos pontos, passando pelo B, passando pelo C, passando pelo D e chegando até o E. Então, se o nosso amigo aqui caminhou do A até o D, qual é a sombra que isso aqui faz no solo? Olha só, vai do A, passa pelo B, passa pelo C e chega até o D. A sombra ou a projeção ortogonal nada mais é, e era a resposta correta lá no Enem, um pedaço de uma circunferência aberto mais ou menos assim. Fechou todas? Nem tudo em geometria espacial é fórmula. A gente precisa também de visualização, de ter esse olhar pensando assim, pô, tô vendo a escada de cima, o que tá aparecendo lá no solo? Tô vendo a escada de lado, o que tá aparecendo nessa parede? Vai aparecer no Enem. Ou melhor, cai no Enem. Vamos para a nossa última dica. Agora estaremos falando sobre as funções de primeiro grau. A dica que eu tenho para dar para vocês sobre elas é a seguinte. O A é o mais importante. Ah, professor, como assim? Tá me dando uma dica que tá mais confundindo? O que é A, meu filho? Calma lá.
A gente vai ver isso dentro de um exercício do Enem. Gente, quando a gente está falando de funções de primeiro grau, vai ser muito comum que a gente tenha um gráfico na nossa questão. O que acontece com as funções de primeiro grau? Elas são modeladas matematicamente da seguinte forma: y igual a ax mais b. E a minha dica é: o a é o mais importante. E normalmente é ele que vai acabar sendo cobrado nas questões. Como assim o a é o mais importante? O que é o a? Me salva. Olha só, o a ele está diretamente vinculado com a inclinação da minha reta. As funções de primeiro grau são sempre retas e o a ele é a inclinação dessa reta aqui. Inclusive, existe uma fórmula que eu posso usar para calcular o a. É uma fórmula bem bonita e ela é delta y sobre delta x. Como assim? Ai meu Deus! Vamos aplicar nesse exercício e aí você vai entender um pouquinho melhor. Galera, essa questão ela está falando sobre os desafios hídricos do Brasil, tá? E aí ela fala que o nível de água de um reservatório foi monitorado por um período e o resultado está sendo mostrado no gráfico. Aí temos aqui o nosso gráfico. A pergunta é: nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Vamos olhar bem para esse gráfico aqui para entender o que ele quer nos dizer. No eixo Y, então aqui ó, o Y, o vertical, eu tenho a porcentagem em relação à capacidade máxima. Então olha aqui, no início dos trabalhos, ou no mês 1, o meu reservatório estava com 30% de sua capacidade. O eixo X mostra o tempo passando. Então, um mês depois, o nível caiu. Outro mês depois, o nível caiu. Outro mês depois, o nível caiu. Então, o nível de água foi caindo conforme os meses estavam se passando. Aqui eu tenho um marcador no 6º mês referente a 10% da capacidade máxima. Tá vendo? Ó, mês 6, aí caminha para a esquerda e chega lá no 10%. Certo? O que a questão está me pedindo? O tempo vai continuar passando. Eu quero saber depois de quanto tempo que a capacidade vai ser 0. Ou seja, ele chegou até o 10 nesses 6 meses. Daqui a algum tempo ele vai chegar no 0. Que tempo é esse que decorre até o meu reservatório não ter mais capacidade? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer para calcular esse negócio aqui? Vou começar fazendo justamente a aplicação dessa fórmula, do A, que fala sobre a inclinação da minha reta. Vamos lá, gente. Se liga na ideia aqui. Como é que é delta? O que é delta? Delta significa uma variação. Variação no y dividido pela variação no x. Para isso, eu vou sempre escolher 2 pontos aqui. Nesse gráfico, eu tenho 2 pontos que estão bonitinhos, demarcados. Olha só, se eu escolhesse esse ponto aqui do mês 4, eu não sei exatamente qual é o valor. Tá vendo? Se eu escolhesse o ponto do mês 3, também não sei exatamente o valor. Então eu vou escolher 2 pontos bem conhecidos aqui do meu gráfico. Notadamente este aqui. Então a gente tem um ponto que é o mês 1 e o nível 30. E a gente tem o outro ponto aqui, que é o mês 6 e o nível 10%. Se liga, vou calcular o A com esses pontos. Delta Y sobre delta X. Qual foi a variação no Y? Aqui, ó, a gente representa os pontos sempre por X e Y. Y, Y. Era 30 e foi para 10. Começou em 30, diminuiu para 10. Então, o delta, a variação aqui é de menos 20.
Ah, professor, como assim menos 20, professor? Menos 20, professor, o que tá falando, professor? Ó, 10 menos 30, que dá menos 20. Isso aqui, esse sinal negativo, indica que houve uma queda, um decréscimo no nível do tanque. Já o X, ele era 1 e foi para 6. Então, 6 menos 1, que dá 5. Esse aqui é o A. Menos 20 sobre 5. Simplifica a fraçãozinha aqui. Fruit Ninja. To play to plow. 20 dividido por 5, que dá menos 4. Só que agora eu quero chegar no ponto mais importante desse A, que é a unidade. Olha aqui. Y por X. Qual é a unidade do Y? Porcentagem. Então isso aqui é a unidade porcentagem dividido pela unidade do X, que é mês. Então, meu velho, por que eu tô te mostrando isso aqui? Lê esse número aqui, ó. Menos 4% por mês. Olha só que bonito. Em um mês, diminui 4%. Em 2 meses, diminui quanto? 8. Em 3 meses, 12. E assim segue. Então, esse A, essa inclinação, ele é uma taxa. Ele é o quanto está diminuindo por mês. E agora, meus amigos, o que eu vou fazer aqui? A famosa, a famigerada regra de 3. Olha aqui. Eu vou montar uma tabelinha com a porcentagem e o número de meses. Se liga, eu sei que 4% diminui em um mês. Agora, eu quero saber esses 10% que faltam. Porque essa era a minha pergunta, né? Olha aqui, eu tinha 10%. Eu quero saber esse tempo que falta para esvaziar 10%. Isso vai dar X. Agora, a gente corre para o abraço. Sobre o sinal, para a gente comentar isso aqui. Posso manter o sinal? Posso manter o sinal. Depois esses sinais vão ser divididos ou multiplicados e eles vão sumir. Então pode manter o sinal ou não. O que eu tenho aqui? 4x ou menos 4x igual a 10 vezes 1, que é 10. Ou menos 10, se os dois tiverem o sinal, vai cortar o menos com o menos. 4 está multiplicando x, passa o 4 dividindo, 10 dividido por 4. Essa aqui dá para simplificar uma vez, fica 5 dividido por 2, e aí essa aqui a gente consegue fazer até de cabeça. 2,5 meses é o tempo que decorre para o nosso reservatório sair dos 10% e ir até 0. Fechou todas, gente? Então, vimos aqui os assuntos mais importantes do Enem com algumas dicas preciosas. Nunca se esqueça, o mais importante na matemática é o treino. E se tem algum assunto que você precisa priorizar, são estes caras aqui. Fechou? Um grande abraço. A gente se vê nos próximos Cai no Enem!